Alisson Monteiro de Souza, 14 de janeiro de 2016, no calendário gregoriano. Introdução ao estudo da filosofia é o assunto desse programa do conjunto Alisson Monteiro 1.0, Introdução aos debates científicos. Filosofia, etimologicamente, significa amor à sabedoria. O programa Introdução ao estudo da filosofia para debates científicos começa agora. Olá, meu nome é Alisson Monteiro e esse é o Alisson Monteiro 1.0, curso para Introdução aos Debates Científicos. O Alisson Monteiro 1.0 é um projeto meu que inclui na sua análise e divulgação todos os conhecimentos básicos para um debate científico. O assunto de hoje é filosofia, mais especificamente introdução ao estudo da filosofia. A filosofia estuda a razão, a verdade, a lógica, o conhecimento, a metafísica, a cultura, as artes, a ética, a política, o pensamento, as ideologias, a estética, a ciência. A filosofia, do grego filosofia, pelo latim filosofia, é um conjunto de concepções práticas ou teóricas acerca do ser, dos seres, do homem e de seu papel no universo. Filosofia é a atitude reflexiva, crítica ou especulativa de elaboração de tais concepções. A filosofia, segundo a tradição que remonta a Aristóteles, começou historicamente no século VI a.C., nas colônias gregas da Ásia Menor. Seu começo, porém, não se confunde com a sua origem, que deve ser procurada nos motivos que levam o ser humano a filosofar. E todos esses motivos podem ser amplamente resumidos na exigência da razão, que busca restaurar a unidade e a harmonia no plano do pensamento e se empenha em conhecer o mundo e transformá-lo, a fim de restaurar ou de instaurar a harmonia na própria realidade da existência humana. Essa exigência, já implícita no pensamento grego, explicitou-se ao longo da história, não só da filosofia, mas também no desenvolvimento da ciência e da técnica, pois, como já se observou, jamais haveria ciências se a filosofia não tivesse precedido e preparado. A rigor, não se deve dizer o que é filosofia, mas o que ela tem sido: reflexão crítica sobre as formas de pensar e do agir humano, uma espécie de consciência crítica da experiência humana, considerada em sua totalidade. Em sentido amplo, a história da filosofia é a descrição de assuntos filosóficos desde a antiguidade e constitui uma disciplina filosófica autônoma desde o final do século XVIII e início do século XIX. Iniciou-se na tradição doxográfica grega, ou seja, na compilação de opiniões, onde se descreviam as doutrinas dos filósofos e das escolas filosóficas. As doxografias podem ser classificadas em três tipos: doutrinárias, biográficas e por sucessões. As doutrinárias agrupavam as filosofias segundo o critério temático e correspondiam a um dos modos tradicionais de apresentação da história. As biográficas agrupavam as filosofias segundo os autores, enquanto que as doxografias por sucessões agrupavam-nas segundo a sucessão dos chefes das escolas. Até o Renascimento e parte da época moderna, as doxografias usadas eram as antigas, pois, em vez de procurar aperfeiçoar o conhecimento do conteúdo das doutrinas, havia um maior interesse em sua enumeração e sucessão. Só no final do século XVII e início do século XVIII, com os racionalistas, é que se introduziu o sentido de unidade e continuidade na história da filosofia. Mas o esquema tradicional do desenvolvimento histórico da filosofia só seria fixado no final do século XVIII. A filosofia passou a ser concebida como originária do Ocidente, iniciando-se com os gregos e dentre eles, Sócrates foi considerado o maior filósofo por excelência. Esse princípio de unidade interna da história da filosofia seria defendido por Comte e Engel como um desenvolvimento gradual cujos passos ou momentos necessários são constituídos pelas diversas doutrinas. Esse modo de pensar a história da filosofia tem prevalecido e, em termos gerais, para fins didáticos, conserva-se a divisão em períodos,
correspondentes aos da história da filosofia do Ocidente, ou seja, a filosofia grega, a helenística, a romana, a medieval e a moderna. A esses períodos acrescenta-se o contemporâneo, cujo início para muitos autores costuma ser fixado a partir da morte de Hegel em 1831. A filosofia começou, portanto, a se expressar desde os princípios das grandes civilizações. Na Europa, teve seu berço na Grécia com os pré-socráticos. Pitágoras, cuja contribuição se deu no nível da matemática e moral, é Heráclito, que deu uma dimensão poética e cosmológica do pensamento filosófico de seu tempo, e Demócrito, em 420 a.C., que, embora não tenha excluído a existência dos deuses, prosseguiu na análise cosmogônica, criando o atomismo, que seria o ponto de partida doutrinal do materialismo. Finalmente, com Sócrates, que vemos ali, o pensamento ocidental operou numa ruptura da qual levaria séculos para se aperceber. Sócrates decidiu não se ocupar do que se passava no mundo físico, o universo, mas das relações entre os homens. Em seguida, depois de Sócrates, veio Platão, que está aqui, seu discípulo mais original e o primeiro filósofo a enunciar a problemática do idealismo nos termos que marcaram o destino do pensamento ocidental. Aristóteles, está aqui, Sócrates aqui, Sócrates lá, Platão, Aristóteles. Aristóteles foi o último dos filósofos enciclopédicos, aquele cujo saber equivalia ao saber de todo o seu tempo em medicina, astronomia, matemática, etc. Fundou a lógica formalizando os procedimentos do pensamento. Epicuro deu ênfase moral à filosofia, definindo rigidamente os limites da conduta humana, a fim de que ela fosse sempre sinônimo de prazer. O estoicismo, por sua vez, cobriu os 6 séculos seguintes, propondo ao homem submeter sua conduta à razão correta, mesmo que isso lhe trouxesse sofrimento ou dor e não o prazer. Estabeleceu-se, então, um terreno fértil ao desenvolvimento das religiões místicas e à aparição do cristianismo, que se apossou da herança grega e lhe deu nova forma. Uma das consequências disso foi a busca da felicidade, entendida como estabilidade e segurança. O sábio já não mais, como na época clássica, o legislador ou o político, mas o indivíduo que, não tendo poder sobre o mundo e os homens, só poderia vencer a opressão deles sobre si mesmo, visando a uma certa autonomia ou independência, por meio do domínio das próprias paixões. A investigação filosófica deixou então de ser um fim em si mesma, subordinando-se a um fim prático, cujo valor independia dela e era dado pela tradição religiosa. Esse pensamento caracterizou a Idade Média, sob a forma predominante da escolástica, que retomou a obra de Aristóteles, procurando estabelecer uma relação entre razão e fé. A filosofia moderna iniciou-se com Descartes, prolongando-se até metade do século XIX. No entanto, entre o fim da filosofia medieval, no século XIV, e o início da filosofia moderna, intercalou-se o Renascimento, que, embora não tenha sido relevante do ponto de vista filosófico, pois apenas retomou a herança greco-romana, preparou o horizonte histórico em que iriam surgir os pensadores da modernidade. Foi um período de florescimento nas letras e nas artes. Desenvolveu-se as reformas políticas e religiosas de profundas consequências. Nesse contexto, desenvolveram-se as principais correntes do pensamento moderno: o racionalismo cartesiano, o epicurismo inglês e o idealismo alemão, particularmente o hegelianismo, cuja influência ainda se faz sentir no pensamento contemporâneo. E foi em função desse idealismo que se definiram o positivismo e o marxismo, e as grandes figuras isoladas de Nietzsche e Kierkegaard. No século XX, a filosofia, como nos antigos tempos gregos, voltaria a ser uma força de atuação e de mudança. Uma das principais e mais fortes características foi a retomada do valor como um tema independente, ao lado das tradicionais questões metafísicas do ser. Marx, Nietzsche e Freud, entre os grandes nomes que abriram uma nova via para o pensamento ocidental do século XX, o marxismo conseguiu impor-se com força histórica de importância considerável. Após Marx e na França, após Auguste Comte,
a filosofia caminhou segundo a linha traçada por Fichte e Engels, no sentido de reflexão sobre o homem concreto, vivendo no mundo concreto, enquadrando numa sociedade o engajamento numa história. O século XIX terminou, porém, numa volta às metafísicas mais profundas com Kant. O início do século XX foi marcado na Europa pelo estudo da vida no seu sentido biológico, destacando-se aí Bergson, cuja filosofia conduziu a um personalismo de inspiração espiritualista. Nos Estados Unidos desenvolveu-se o pragmatismo com William James, que prosseguiu na primeira metade do século XX, no neopositivismo ou positivismo lógico. No entanto, o movimento que deixou no plano puramente filosófico a marca mais profunda na filosofia desse momento foi a fenomenologia de Husserl. Num mesmo empreendimento, ela permitiu que se reunissem a reflexão sobre a existência e a reflexão sobre o espírito, inspirando o pensamento de Heidegger na Alemanha e o de Sartre e Merleau-Ponty na França. O existencialismo, cujas origens podem ser identificadas nas obras de Guattari, derivou diretamente da fenomenologia. Seu objetivo consiste em encontrar o fenômeno original da existência, o seu sentimento fundamental ou em analisar sua estrutura mais íntima. Finalmente, sob a influência de Freud e da psicanálise, as realidades humanas passaram a ser analisadas em profundidade, surgindo daí a psicologia e suas escolas. Mais recentemente, projetaram-se pensadores como Gaston Bachelard, cuja obra se desenvolveu em duas linhas paralelas de pesquisa, a epistemologia e um estudo sobre a imaginação, com a estrutura de Levi-Strauss, um dos maiores expoentes da antropologia social, e Althusser, cuja obra reinterpreta o pensamento marxista, procurando estabelecer seu sentido econômico. Percorrendo todos os momentos do pensamento humano, a história da filosofia constitui-se, no decorrer do século XX, numa ciência, ao mesmo tempo exata e sugestiva. Os meios de pesquisa filosófica transformaram-se em consequência do pensamento aprofundado nas grandes doutrinas que marcaram a história do homem. Dentro da história da filosofia, destacam-se esses nomes a seguir. A filosofia, amor à sabedoria, é muito importante. A filosofia nos deu a República de Platão, Ética Nicômano de Aristóteles, da República de Cícero, Elogio da Loucura de Erasmo de Roterdã, O Príncipe de Nicolau Maquiavel, 6 livros da República de Jean Baudin, Leviatã de Thomas Hobbes, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural de Sir Isaac Newton, 2 tratados sobre o governo civil de John Locke, Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant, O Mundo como Vontade e Representação, de Arthur Schopenhauer, Além do Bem e do Mal, de Friedrich Nietzsche, entre tantas outras grandes obras. Filosofia, etimologicamente, significa amor à sabedoria. Amar, amor, amor ao conhecimento, amor à sabedoria. Porque amando a sabedoria, podemos ver mais longe. E se hoje podemos começar a ver mais longe, foi porque no início da história da humanidade, desenvolveu-se a filosofia, com alguns seres humanos que inventaram o amor à sabedoria. Se vemos mais longe, foi graças à filosofia. E como disse o grande filósofo Isaac Newton, se vir mais longe, foi por estar de pé sobre o ombro de gigantes.
Você conhece as limitações aos direitos autorais? Os direitos autorais no Brasil são regulados pela Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. No seu artigo 46 afirma que não constitui ofensa aos direitos autorais a citação em qualquer meio de comunicação de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Além disso, a lei ainda afirma que são livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, nem lhe implicarem descrédito. Em muitos países, como nos Estados Unidos, existe um conceito parecido com o que é demonstrado no artigo 46. Chama-se Fair Use ou uso justo. A política do site YouTube, por exemplo, não considera ofensa aos direitos autorais algo que esteja dentro do Fair Use ou uso justo. Além disso, a Constituição Brasileira de 1988 descreve como princípios constitucionais o direito à educação e o direito de acesso à cultura, à educação e à ciência. E se por acaso quando você estiver vendo esse vídeo, a lei for outra, observe a data de publicação do vídeo e aplique o princípio da retroatividade da lei. No direito brasileiro, a lei não retroage para prejudicar a pessoa. Está na Constituição de 1988, artigo 5º. Para saber mais sobre as limitações aos direitos autorais, assista ao primeiro vídeo de direitos autorais no Brasil de Alisson Monteiro 1.0, Introdução aos Debates Científicos, datado de 26 de novembro de 2016. E como disse Isaac Newton, um dos homens mais inteligentes da história da humanidade, se vir mais longe, foi por estar de pé sobre o ombro de gigantes.